Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês que estão aqui assistindo essa aula agora. Bom, antes de mais nada, eu vou me apresentar para vocês, né? Meu nome é Flávio, tá? Eu sou professor de matemática, de física, e professor de algumas disciplinas de engenharias e também de curso técnico, né? E a partir de hoje, né, eu vou estar fazendo aí uma série de vídeos, né, para poder ajudar, né, o pessoal que está fazendo não só a faculdade de alguma engenharia, né, mas especificamente para pessoal de curso técnico, tá? Para os técnicos em eletrotécnica, os técnicos em automação industrial, os técnicos em eletrônica, né? Quem está estudando essas matérias agora essas aulas elas vão ser bem úteis, beleza? Eu vou fazer uma série de vídeos, né? Então você que vai chegando por aí, que vai acompanhando, né? Se puder, né? Se inscreve aí no canal, deixa aí um joinha, né? Que aí de certa forma acaba incentivando, né? Continuar fazendo mais aulas, beleza? Bom, meu nome é Flávio, né, eu sou professor de matemática, física e disciplinas técnicas de eletrotécnica, automação. Eu também acabo também ministrando algumas coisas para o pessoal de eletrônica e de mecânica, tá bom? Eu vou então me apresentar para vocês. Deixa eu só trocar aqui o meu slide. Peraí que tem uma travada. Vamos lá. Bom, vamos lá, continuando, né, consegui aqui destravar. Bom, minha formação inicial, sou técnico em eletrotécnica, tá? Também eu estudei na FETEC, Henrique Lage, aqui no Barreto, em Niterói. Sou graduado em matemática, tenho uma pós-graduação em especialização em metodologia para ensino de matemática e física, né? Eu já dei aula de matemática no ensino médio, no ensino fundamental. Hoje não dou mais, hoje eu só continuo dando aula de física no ensino médio, né? E matemática do curso técnico, tá? Eu tenho pós-graduação, especialização na área de engenharia eletrônica e eletromecânica, e eu estou cursando aí engenharia mecânica também, né? Então, e aí, como eu sou, além de professor, né, eu sou microempresário, microempreendedor, né? Eu tenho uma pequena empresa no ramo de prestação de serviços elétricos e mecânicos, né? Mecânicos, abre aspas, refrigeração e climatização, tá? Então, principalmente vocês que são técnicos, né? Quem se forma técnico, dificilmente você vai ficar sem trabalho, tá? Você pode, de repente, não ter um emprego, né? Aquele emprego lá de carteira assinada que você bate ponto 7 da manhã e bate ponto 5 da tarde com uma hora de almoço, tá? Mas você pode, de repente, devido ao nosso momento, não ter emprego, mas trabalho você vai ter, tá bom? E então, vamos começar. Nossa aula vai ser sobre medidas elétricas, tá? Voltada principalmente para o pessoal de eletrônica, eletrotécnica e automação. E mecânica também, que acaba tendo que saber essa base. Tá bom? Então, vamos lá. O que são medidas elétricas? Os aparelhos de medidas elétricas, eles são os instrumentos que vão fornecer para a gente uma avaliação de uma grandeza elétrica, que se vai basear em efeito físico causado por essa grandeza, beleza? Então, vamos lá. Medida elétrica. Quando eu vou lá medir qualquer coisa, eu estou medindo um fenômeno físico que está acontecendo, tá? Por exemplo, se eu vou lá com o meu amperímetro e eu vou medir uma corrente elétrica. A corrente elétrica é um fenômeno físico causado. O que causa a corrente elétrica? É o fluxo de elétrons, né? Eu preciso aplicar uma DDP, né, em um determinado condutor, né, e os elétrons vão entrar em movimento. Então eu vou estar medindo o fluxo de elétrons, beleza? Um fenômeno físico. Né? A mesma coisa se for medir a tensão. Eu estou medindo aqui a DDP, a diferença de potencial entre os polos, beleza? Ou quando eu estou medindo resistência, quando eu estou medindo temperatura, qualquer coisa que eu estou medindo, né, eu estou medindo, na verdade, um fenômeno físico que está acontecendo e que vai me gerar uma grandeza, tá? Que esse fenômeno físico ele pode ser a grandeza em ampere, pode ser em tensão, pode ser em grau Celsius, pode ser, se eu estiver falando de pressão, pode ser uma em bar ou PSI, beleza? Então, vamos lá os aparelhos de medida elétrica, eles medem, na verdade, um fenômeno físico que vai me dar uma grandeza. Beleza? Aí eu coloquei aqui,
né, dois tipos de aparelhos, né? Um aparelho analógico, um aparelho digital, beleza? O analógico aqui, ó, os dois são multímetros, beleza? Multi, né? De várias medidas. Esse aqui, embora os analógicos eles apresentam uma melhor resistência que eu digo uma resistência material mesmo, tá? Não resistência grandeza física, mais resistência de material, né? Normalmente eles são mais robustos, são mais bruscos, na verdade, né? Mas a gente não consegue ter uma leitura precisa quanto os digitais. Claro, esse aqui é um digital baratinho, de R$ 20, né? Nós temos multímetros aí hoje de 2, 3 mil reais digital, né? Tem um da Minipa, que é muito bom, né? Eu ainda não tenho um. Eu tenho um da Fluke, né? Tem um da Guepar também, que me atende muito bem. Eu tenho um outro para medir capacitância e medição de diodos. Eu não lembro a marca agora, né? Mas numa próxima aula eu vou mostrar para vocês mais ou menos o funcionamento deles, né? Mas só para já ter uma diferença do que é analógico e do que é digital, tá? Alguns conceitos básicos. Medir é estabelecer uma relação numérica entre uma grandeza e uma outra da mesma espécie, tomada como unidade. E as medidas elétricas elas só podem ser realizadas com utilização de instrumentos e medidores que vai me permitir essa quantificação, beleza? Isso aqui é só uma coisa óbvia, né? Assim, quando eu vou medir, acabei de falar, eu vou estabelecer uma grandeza elétrica com uma outra de mesmo padrão, beleza? E aí, vamos lá. O que é um padrão? Padrão é uma grandeza que serve de base ou referência para avaliação ou quantidade a ser medida, tá? Beleza, tem que ter um padrão, beleza? E aí, vamos lá, vamos conversar. Você aí, técnico, um eletrotécnico, automação, alguma coisa, você instalou um motor elétrico, tá? Um motor qualquer, tá? Um motor elétrico trifásico. E aí, lá na etiqueta do motor, tá lá, trifásico, 220 volts, 22 amperes, beleza? É a corrente máxima de trabalho dele. Então, qual é o seu padrão? 22 amperes. Quando você chegou lá com o seu alicate perímetro e você for medir a corrente dele naquele motor, poxa, tem que estar ali próximo dos 22. Pode estar 21, 21.1, 21.2, tá? O seu padrão é 22, então você tem que ter uma referência. Eu, no meu caso, na área de climatização, eu tenho um compressor de ar-condicionado lá que marca lá 6,5 amperes. E se ele está funcionando com 3 amperes, opa, tem coisa errada. Ou se ele está funcionando com 8 amperes, tem coisa errada. Tá? O meu padrão é 6,5, está escrito lá. Tá? Então, tem que ter sempre um padrão, uma referência. Então, vocês, como técnicos, vocês precisam ir sempre atrás do padrão. No motor, no equipamento, seja lá, vai ter uma etiqueta alguma coisa. Não está falando nada? Google, hoje em dia, site do fabricante. Né? Vamos procurar lá, tá lá, como eu falei aí, um motor trifásico EG. Você pegou lá, mas está sem a placa de identificação. Né? Mas você sabe que é trifásico. Pega lá alguma coisa, modelo EG lá, alguma numeração, modelo dele, que aí vai te dar lá a especificação técnica dele. Beleza? Aí eu falei padrão, aí vamos lá, permanência. A permanência é que o meu padrão não pode se alterar, beleza? Com o passar do tempo, né? Ou seja, você ligou lá o seu motor trifásico, 22 amperes. Você mediu lá a corrente dele, 21 amperes. Se você for medir daqui a 3, 4 horas, tem que estar com os 21 amperes, tem que ter uma permanência. Se depois de 3 horas, 4 horas ligados, a corrente elétrica caiu ou subiu, o motor está trabalhando da forma incorreta, beleza? Então, eu tenho que ter permanência. Eu preciso ter o meu padrão e, uma vez eu tendo o padrão, eu tenho que ter uma permanência na minha medida elétrica, beleza? Isso não pode variar. E aí, vamos lá. O que nós vamos medir, com o que e como vamos avaliar? Nós iremos medir corrente elétrica, tensão elétrica, frequência, potência, resistência, capacitância, indutância, fator de potência, energia. Nós podemos medir vários fenômenos físicos, beleza? Com o que iremos medir? Se eu for medir, se eu for medir corrente elétrica, vou medir com amperímetro. Se eu for medir tensão, com voltímetro. Frequência, frequencímetro. Potência, watímetro. Potenciômetro é da coisa, desculpa. Potência, vou medir com watímetro. Resistência, vou medir com ohmímetro. Capacitância, eu vou medir com capacímetro. Indutância, eu vou usar o próprio capacímetro, mas em uma outra escala, na escala de indutância, tá? Fator de potência, eu tenho lá os T6, beleza?
Então, eu sempre vou ter equipamento, mas, claro, hoje em dia, o multímetro ele acaba meio que resumindo bastante coisa. Por exemplo, em um próprio multímetro, a gente tem, no mais simples que o multímetro seja, ele vai ter corrente, tensão e resistência, tá? Pelo menos 3 situações ele vai medir, tá? E aí, os instrumentos normalmente usados, os instrumentos de bobina móvel, ferro móvel, eletrodinâmico, lâmina vibratória, normalmente são equipamentos de painéis industriais, né? Quando a gente chega nessas grandes indústrias que tem naqueles painéis lá automatizados e tem lá um ponteirinho lá marcando alguma coisa, um ponteirinho analógico. Já é uma tecnologia antiga, tá? Claro, algumas empresas. Hoje, muitas empresas já usam já os painéis digitais já totalmente automatizados, com os CLPs lá todos bonitinhos, todos lá mostrando lá no painel, lá no display digital, tudo que está acontecendo, tá? Mas, por exemplo, um aparelho de bobina móvel vai medir a corrente elétrica, o ampere, vai medir a tensão elétrica, o V, vai medir a resistência elétrica. Essa letra grega aqui, ômega, que representa para a gente ohms, beleza? Ohms é unidade de resistência elétrica. Tá? Um instrumento de ferro móvel, corrente elétrica e tensão elétrica. Um instrumento eletrodinâmico, W, vai medir watts, ou seja, vai medir potência, corrente elétrica, tensão elétrica. Isso aqui, cosseno de φ. Isso aqui é uma letra grega chamada φ. Beleza? Então, cosseno de φ, ou seja, o fazímetro, tá? Vai medir também as fases. Equipamento de lâmina vibratória, vai medir os hertz, Hz é hertz, ou seja, frequência. Indução, quilo-ohms, ou seja, a escala de resistência acima de 1000. Eletrostáticos, V, tensão, eletrônicos, corrente elétrica, tensão e frequência. Beleza? Então, são alguns instrumentos e vamos falar um pouquinho de cada um, tá? Eles podem ser eletromagnético, eletrodinâmico, eletroquímico ou dinâmico. Corrente elétrica, contínua ou alternada. E a grandeza ser medida, como já falei, amperímetro, voltímetro, ohmímetro, watímetro, varímetro, fazímetro, frequenciômetro, tá? Quando eu estiver medindo, eu posso ter uma coisa chamada erro, tá? Eu posso ter erro. Que tipo de erros são esses? Grosseiro, sistemático e acidental. Vamos lá, um erro grosseiro. Erro grosseiro é quando você falha na medição, né? Por exemplo, você vai medir uma bateria de carro e aí lá no voltímetro tem a opção se você vai estar medindo ele em corrente alternada ou corrente contínua. Uma bateria de carro é corrente contínua, mas você vai lá e está medindo em tensão alternada, em corrente alternada. Então, quando você coloca lá o ponteiro lá, poxa, vai ter uma medida errada, porque você errou, você não colocou a escala certa lá no seu aparelho, tá? Um outro exemplo, você está medindo lá com o aparelho lá digital mesmo e marcou lá 217 volts, mas na pressa lá de fazer a sua anotação na prancheta, você marcou 227, tá? Ou 207, tá? Você comeu lá o número, tá? Então você errou e com isso, né, você vai ter problema depois no seu relatório final, tá? Tanto que aqui, ó, inteira responsabilidade do operador, tá? E não pode ser tratado matematicamente. Então, para evitá-lo, é necessário proceder sempre à repetição. Uma coisa que eu faço com frequência, exemplo, eu estou lá com um quadro elétrico, né? Eu quero medir as tensões. Eu vou lá, eu vou medir, eu tenho um divisor trifásico, né? Então, se eu medir R com S, R com T, S com T, eu tenho que ter 220 em todos. Normalmente eu meço todos pelo menos umas 2 ou 3 vezes para ver se eu vou ter muita oscilação. Exemplo, eu medi R com S, deu 210. Medi S com T, deu 212. Depois eu vou medir R com T, deu 210. Eu meio que escrevo isso e depois eu meço de novo para poder saber se os valores eles vão condizer ou se eu não vou ter muita variação. Ou seja, se eu for medir de novo, exemplo, na primeira medida eu medi R com S, eu tive 210. Na segunda medida, poxa, eu tive 206, caramba, teve uma variaçãozinha aí na tensão, beleza? Só para você poder ficar atento, por exemplo, 210 a 206, pô, não vai fazer muita diferença em equipamento, tá? Exemplo, o equipamento 220, ele funciona, alguns equipamentos, o ar-condicionado, com 200 volts, 202 ele já funciona. Por mais que ele seja lá 220, com 202 ele já funciona. Tá? Mas então é bom você sempre anotar para você poder ter um parâmetro, beleza?
erro grosseiro. O erro sistemático, às vezes ele está ligado à deficiência do método, do material empregado ou da avaliação. Tá? Exemplo, deficiência do método. Vamos imaginar que eu tenho uma rede elétrica, eu tenho dois equipamentos que estão interligados. E eu quero saber qual é a corrente elétrica circulando entre esses dois equipamentos. Eu vou medir com o alicate a perímetro, né? Eu vou lá nos cabos de interligação, com o alicate a perímetro, eu posso medir lá, ou eu vou medir dando um jeito, esticando o fio, colocando uma ponteira em cada terminal do cabo e medir a corrente elétrica ali. Poxa, qual é o melhor método? Poxa, o melhor método, poxa, é usar o alicate a perímetro. Poxa, eu estou medindo, estou fazendo aí um laudo de aterramento, tá? E aí eu tenho dois tipos de termômetro. Eu tenho um alicate termômetro e eu tenho um termômetro que é o equipamento lá para poder medir as estacas no chão e tudo mais. Só que aí eu estou medindo o SPDA. Poxa, o meu equipamento digital de cravar estaca, eu vou conseguir medir o SPDA? Não, o meu melhor método vai ser o alicate termômetro. Agora, a malha de aterramento no chão, poxa, vai ser melhor medir com o equipamento de estaca cravada, tá? Então, cada coisa que você vai medir, você tem que ver qual é o melhor método. Porque se você utilizar o método inadequado, tá? Você vai ter problema na sua medição, beleza? Outra coisa que também pode acontecer, né, no erro sistemático, né, como eu falei, o erro do método. Outra coisa que também, condições externas. Só, por exemplo, da área de mecânica, da área de climatização, se eu for medir a pressão do fluido refrigerante de um ar-condicionado. Tá? Se eu for, vamos supor que a pressão normal dele seja 60 psi. Mas se eu for medir em um dia muito quente, caramba, em um dia muito quente, a temperatura está quente, as moléculas, né, do fluido refrigerante estão em grande estado de agitação, e isso vai fazer a minha pressão subir muito. Eu vou chegar lá, vou medir, vai estar lá com 70, 75 psi. Poxa, tá certo isso? Poxa, o dia está muito quente. Não, porque se o dia estiver mais fresco, vai estar 60. Se chegar de madrugada, muito frio, se eu for medir de noite ou no inverno, poxa, vai estar 55, né? Então eu tenho que ter umas condições normais, tá? Tanto que, né, na área técnica nós temos uma coisa chamada ACMPT, as condições normais de pressão e temperatura, tá? Aí mais na parte de mecânica vai ter o estudo lá de fluidos, né? Então, poxa, quais são as condições normais de pressão e temperatura de determinado fluido, beleza? Então a condição externa, o erro de método, erro de construção e ajuste, erro de leitura também, que pode ser um erro grosseiro, mas também é um erro sistemático, beleza? E vamos lá, e os erros acidentais, tá? Bom, já falei aqui, ó, erro de construção e ajuste, os erros de leitura, os erros do método, já acabei de falar, erro das condições externas, aqui, ó, variação de temperatura, de pressão, a umidade, campo elétrico, e alguns erros aleatórios que podem acontecer por falta de atenção, brincadeira no campo de trabalho. Muita gente para fazer uma determinada tarefa, às vezes a tarefa ela é uma pessoa sozinha é o suficiente, às vezes juntou dois, três, poxa, começa a criar muita desatenção, beleza? Agora sim vou falar dos instrumentos, né, que eu mostrei lá sobre bobina móvel, ferro móvel. Vamos lá. A bobina móvel de imã permanente. Eu tenho aqui a imagem dela. Isso aqui é como se fosse a vista explodida. Aqui em cima é aquele ponteirinho lá naquele painel que vai estar mostrando para vocês dentro de alguma indústria. Repare que aqui eu tenho o Polo Norte e Polo Sul. Aqui dentro, quando circular uma corrente por aqui, aqui você vai criar um campo elétrico, Polo Norte e Polo Sul, partículas opostas, vão criar um campo, vai criar uma força elétrica entre elas e vai criar um campo elétrico ali, fazendo com que essa bobina entre em movimento e vai fazer o seu marcador lá na escala, beleza? Aí as partes do instrumento, tá lá, o núcleo permanente, o núcleo cilíndrico, o quadro retangular. Esse tipo de instrumento, gente, é bom vocês conhecerem, né, em painéis digitais que vocês vão encontrar, né, mas dificilmente vocês irão fazer já manutenção em algum tipo de equipamento desse, né? Enquanto o painel estiver em sua vida útil, né, ele vai estar marcando lá, tá? Mas hoje em dia, né, embora existam ainda muitas empresas com esse tipo de painel, com esse tipo de medidores, né, mas maioria já estão nos painéis digitais, já estão lá com os quadros automatizados, com seus CLPs todos bonitinhos lá funcionando.
tá? Aqui, ó, é ele fechado agora. Aí aqui está só a explicação, beleza? Se você não é fabricante desse tipo de equipamento, né, você não precisa se preocupar com isso agora. Mas quem tiver interesse nisso aqui, né, você pode dar um print aqui nesse vídeo agora, dar uma pausa, você copiar isso aqui tudinho, porque tem muita física aqui, conceito físico, que a força da bobina ali, esse B aqui, esse B é uma unidade chamada Tesla, beleza? I corrente elétrica, e L seno de alfa, tá? Caindo um pouquinho de trigonometria, né? O seno, cosseno, tá? Então, aí já seria uma outra aula para mim poder falar só disso aqui, tá? Sobre força eletromagnética, beleza? Resistência ferromóvel, já vai sair. Instrumento de repulsão, tá? Se no equipamento anterior, se eu tinha um polo positivo e um polo negativo, criava-se criava-se uma força elétrica de atração, beleza? Polo norte, polo sul, ou seja, positivo e negativo, um polo de atração, criava um campo elétrico na bobina e fazia com que a bobina marcasse ali. Agora, no meu instrumento de repulsão, já vai acontecer ao contrário, tá? Aqui eu estou vendo a bobina de frente e aqui é só um corte, tá vendo? O contato A2, A1, eu tenho aqui, ó, contato A2 e contato A1, mas agora repare aqui, ó, no I. Eu tenho uma corrente elétrica de ida e eu tenho uma de volta, ou seja, de repulsão. Então, agora, a minha força elétrica será contrária. Quando uma corrente elétrica puxa para um lado, a outra corrente vai circular para o outro lado e vai fazer com que o meu ponteiro ali funcione também, beleza? Instrumento eletrodinâmico, tá? Eles têm quase o mesmo funcionamento, né? Mas ele vai trabalhar agora com dois condutores circulando em correntes, né? E em correntes diferentes, eles vão se repelir e se atraindo com correntes iguais. Vamos lá. Eu falei muito rápido, me bolei. Sabe-se que dois condutores com correntes diferentes, sentidos, vão se repelir e se atraindo. E, de acordo com o exposto, os instrumentos da bobina 1 imóvel conforme a figura. Beleza? Isso aqui vai acontecer o quê? Vai circular uma corrente elétrica por aqui. Esse contato aqui que está em pé, ele vai fechar. Quando esse contato aqui fecha, o meu ponteiro ele vai se deslocar ou para a esquerda ou para a direita, tá? Eu não sei falar para vocês que eu nunca vi um aberto em funcionamento mesmo, né? A gente sempre vê lá no painel funcionando. Agora ele por dentro, como que funciona dentro de um painel, eu nunca vi isso aqui, nunca vi funcionando, né? Ou se esse contato aqui ele abre, o ponteiro marca o sentido contrário, beleza? Essa foi uma aulinha bem rápida, né? Bem introdutória, né? Sobre medidas elétricas, né? Só vocês saberem, né? Aí só uma coisa que eu já deixo aqui de dica, né? Para essa aula de hoje, né? Como por exemplo aqui, ó, medidas, corrente, tensão, frequência, né? Se você já é profissional da área e está se qualificando agora, fazendo curso técnico agora, algumas coisas que você precisa já se corrigir. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui, ó, ar, ampere, V, tensão. Então, normalmente a gente vê profissionais no mercado já antigos, eu vou medir aqui a amperagem e a voltagem. Caramba, gente, vocês serão técnicos, tirem isso do vocabulário. Voltagem e amperagem. Se você vai medir a corrente elétrica, você vai estar medindo que a sua unidade é o ampere, tá? Ou seja, ou se for um número grande, amperes. Eu tenho aqui uma corrente elétrica de 6,5 amperes. Eu tenho uma corrente elétrica de 22 amperes, tá? E a mesma coisa na tensão elétrica. A voltagem é 110, a voltagem é 220. Cara, esquece voltagem, é tensão. A tensão elétrica ou é 110 ou é 220. A tensão é 9 volts, 1,5 volts, 380 volts, 11.000 volts, beleza? Da mesma coisa a frequência hertz, potência watts, tá? Mas isso não tem muita coisa que nem muita gente nem conhece isso ainda, né? Mas muita gente ainda comete o erro de falar voltagem e amperagem, beleza? Então, a partir de hoje se corrijam. Corrente elétrica, ampere, tensão elétrica, volts. Beleza, galera? Essa foi a nossa aula 1, né? Daqui a alguns dias nós teremos a aula 2,
eu já falando dos equipamentos, sobre amperímetro, sobre multímetro, sobre voltímetro, tá? Eu mostrando mais ou menos o funcionamento deles, a diferença entre eles e como você utilizar eles no seu dia a dia aí, básico, para pelo menos alguns testes em bancada. Beleza, galera? Peço mais uma vez que quem tiver gostado aí, deixa seu joinha no vídeo aí e se inscreve aí para a gente poder continuar trabalhando aí. E, como falei no começo, um bom técnico nunca ficará sem trabalho. Beleza, gente? Esse foi o nosso final da aula. Encerramos por aqui e até a próxima.